Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos falar sobre o padrão Decorator. Então vamos lá. Muito bem, o padrão Decorator ele é um padrão que está na classificação como estrutural aqui no livro do Gama, né? Justamente porque ele trata, né, de uma forma de você estruturar adequadamente uma situação de quando você precisa modificar ou acrescentar funcionalidades dinamicamente em um objeto. Muito bem, então a intenção desse padrão é justamente isso que está colocado aqui, que é adicionar responsabilidades adicionais dinamicamente a um objeto, não a uma classe. Tá? Tem muita coisa por trás dessa frase. Tá? A primeira delas é que adicionar responsabilidades nada mais é do que acrescentar funcionalidades, acrescentar métodos e operações, né, em uma classe. Então, serviços, né? Então, se a classe ela já tem, né, ela já desempenha, por exemplo, 5 serviços, né, se ela possui 5 métodos que fazem 5 funcionalidades, adicionar responsabilidade significa nada mais do que essa classe fazer algo a mais do que ela fazia antes. Tá? Então, até esse ponto da frase é isso que está sendo colocado, que a intenção desse padrão é adicionar responsabilidades em cima de um objeto, tá? E não de uma classe. Tá? Porque se fosse uma classe, era apenas abrir a classe e colocar um método novo lá. Tá? Mas é de apenas um objeto da classe. Então lembrem-se que uma classe ela pode ter inúmeros objetos que são instanciados dela. Então eu posso ter uma classe chamada cliente, tá? Mas isso me dá a possibilidade de criar várias instâncias da classe. Então um objeto João é uma instância da classe, um objeto Antônio é outro objeto da mesma classe, um objeto Walter é outro objeto da mesma classe. Tá? Então, outro detalhe desse padrão é que ele visa adicionar responsabilidades a um objeto de uma classe, não uma classe toda. Tá? Qual é a diferença? Se eu adicionar na classe, todas as instâncias daquela classe vão ter a responsabilidade nova. Tá? O que ele está dizendo aqui é que esse padrão permite que você adicione, supondo que você tenha 10 instâncias de uma classe, você pode fazer com que apenas 2 instâncias tenham responsabilidades adicionais, quando você compara com as outras 8. Tá? E isso, além de tudo, dinamicamente, quer dizer, em tempo de execução, eu posso pegar um objeto que ele tinha 10 responsabilidades, fazer ele ter 11, fazer ele ter 12, fazer ele ter 9, em tempo de execução. Tá? Então, tudo isso está nessa primeira frase. Né? Então, essa é a intenção do padrão. Conclusão, esse padrão é bastante usado quando a gente tem situações onde o comportamento do sistema deve se modificar em tempo de execução. Isso calha muito adequadamente para sistemas adaptativos, né, em que objetos podem assumir comportamentos diferentes, sendo eles até da mesma classe. Muito bem, então ela fornece uma alternativa interessante também ao uso de herança, quando o número de subclasses tende a aumentar muito. Então, quando você começa a ter muita subclasse, usar o Decorator também passa a ser uma alternativa interessante. Bom, qual é a estrutura do Decorator? É justamente essa que está sendo colocada aqui. Eu já adianto que ela é uma estrutura complexa, muitas classes e uma complexidade grande ela é inserida justamente para conseguir o objetivo do padrão. Tá? Então, digamos que seja até difícil de você encontrar implementações que usem o Decorator, tá? Não é simples, porque nem todo mundo percebe a situação adequada de usar o Decorator. Tá? Muito dos padrões é vocês perceberem as situações onde você fala, opa, aqui cabe utilizar o Decorator, aqui cabe utilizar o State. Então, muito de um bom design, um bom projetista, é você perceber situações onde o padrão se aplica. Tá? Bom, essa é a estrutura do Decorator. Tá? Bom, coisas importantes aqui são as seguintes. Toda essa parte que está selecionada aqui em vermelho
são classes que elas devem ser criadas apenas para a aplicação do padrão. Tá? Então, o que eu estou demonstrando aqui é que eu tenho uma classe chamada concreteComponent e essa classe tem uma operação qualquer. Então suponha que essa classe já existia no seu sistema, tá? E as outras não. E aí você percebeu a possibilidade de incluir o padrão decorator para aumentar, né, as responsabilidades dessa classe concreteComponent, tá? Então essa classe é uma classe normal que você já tinha na aplicação, pensa desse jeito, tá? E aí a única coisa que ela fazia era esse operation, tá? E aí eu quero agora fazer com que objetos dessa classe concreteComponent tenham responsabilidades adicionadas em tempo de execução, tá? É isso que eu quero, ok? Muito bem, então o que está em vermelho são classes que são exigidas para você implementar o padrão. Você deve fazer com que a sua classe estenda de uma classe mais genérica. Essa classe mais genérica tem uma filha que acaba sendo irmã dessa que você tinha, e aí essa ainda tem mais uma classe filha, né, onde realmente implementa as operações concretas aqui. Okay? Bom, vamos ver num exemplo um pouco mais concreto, tá? Como é que fica isso. Bom, então fica desse jeito. Suponha que você já tem aqui uma aplicação de pedidos e itens, tá? Que está aqui, o pedido, item e produto, tá? Então já é um padrão tradicional, né, encontrar esse tipo esse conjunto de classes, né? Pedido, item e produto. Muito bem. E aí supõe agora o seguinte, tá? Dentro do pedido ele já tinha essa responsabilidade aqui de recuperar valor total do pedido. Então cada pedido eu podia, né, chamar esse método para recuperar o valor total do pedido. Tá? Um pedido ele é composto de vários itens, então o recuperar valor total do pedido nada mais é do que somar o valor dos itens, né, e chegar no valor daquele pedido. Ok? Então, bem simples. Bom, como é que eu coloco o padrão decorator então nisso aí? Primeira coisa, eu tenho que fazer com que... Qual é a classe que eu quero aumentar a responsabilidade? Essa é a primeira pergunta, tá? Bom, então a classe que eu quero é a classe pedido, tá? Eu quero que algumas instâncias de pedido eu posso, em tempo de execução, adicionar responsabilidades nesses objetos e em outras não, tá? Então é a classe pedido, essa é a primeira resposta. Como é que eu faço então? Bom, eu crio uma interface ou uma classe abstrata, faço com que o meu pedido implemente aquela interface ou herde daquela classe abstrata. Isso vai fazer com que aquela classe abstrata se torne supertipo entendeu para pedido. Bom, o que eu faço também? Pego o meu método recupera valor total daqui, que é uma das responsabilidades que eu quero estendê-la, tá? E coloco ela naquela interface lá em cima, ou na classe abstrata. O que mais que eu faço agora? Crio uma outra classe, tá? Que também é filha da interface criada e que ela tem o componente original. Ter o componente original significa o quê? Significa aqui dentro ter um atributo do tipo da interface. Tá? Então isso aqui é um outro padrão chamado composite. Aí depois eu posso também falar um pouco dele para vocês. Tá? Bom, então o ponto aqui é o seguinte. Foi criada a interface para a minha classe, criou-se uma filha para ela, o método que eu quero estender eu coloco lá em cima na minha interface, como aquele método eu coloquei lá em cima, ele é herdado aqui embaixo, só que essa classe também é abstrata, tá? E eu faço ela apontar para o componente original. O componente original é esse cara aqui. Faço ela apontar para cá justamente porque eu vou precisar chamar o método original por meio desse atributo aqui. Embaixo da classe decorator pedido eu coloco aqui sim os decoradores concretos, tá? Então veja, é bastante hierarquia, é uma complexidade grande, né, para conseguir, né, dar essa flexibilidade em tempo de execução, né? Mas depois que a gente entende tudo é bem interessante. Bom, então eu colocando agora mais duas classes filhas aqui, tá? E aqui é que realmente são os decoradores, tá? Aqui embaixo é que realmente são as responsabilidades adicionais que eu quero, tá? Então, primeira visão geral, tá, disso tudo é justamente isso. Primeira pergunta, qual é a classe que eu quero estender e o método que eu quero estender? É pedido e recuperar valor total. Beleza.
Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu crio uma interface para ele, tá? Pego o meu método, recupero o valor total, jogo lá para cima, também crio uma classe irmã daquela. E embaixo dessa irmã é que eu vou criar as decorações que eu quero, tá? Então aí vai ser uma classe para cada decoração. Nesse caso aqui, as decorações são aplicar desconto ou aplicar uma multa, tá? Então, quer dizer, alguns objetos pedido eu quero colocar desconto, alguns eu quero colocar multa, alguns eu quero colocar multa e desconto, tá? Então, para cada decoração que eu quero, eu crio uma classe aqui embaixo. Que mais? Muito bem. Aquele método recupera valor total, que é o método original lá do meu componente original, tá? Ele faz todo esse percurso aqui, tá? E ele continua se repetindo aqui embaixo, tá? E aqui embaixo eu aplico realmente uma lógica de negócio que eu quero, no caso aqui, para aplicar desconto ou para aplicar uma multa, tá? E o meu recupera valor total pode se utilizar então dessas novas funcionalidades, e é justamente aqui em que o comportamento está sendo estendido, em que, né, novas responsabilidades estão sendo colocadas. Que as novas responsabilidades são justamente esse aplicar o desconto e aplicar a multa. Ok? Muito bem, como é que fica a implementação disso? Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui então a minha classe interface decorator, tá? Com o método recupera valor total. Então é justamente essa interface aqui, ó, tá? Que está lá em cima. Tem a minha classe decorator pedido, que ela implementa a interface anterior, tá? Então tem a classe decorator pedido, que ela implementa a interface anterior, e a classe pedido também implementa essa interface aqui, ok? A classe decorator pedido, veja, é uma classe abstrata, tá? Então ela, né, tem métodos abstratos também. Qual é outra característica dessa aqui? Ela tem uma referência para o componente original, tá? O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um atributo, tá, do tipo da interface, certo? Então isso é minha referência, entendeu? Para, né, um elemento da interface. E aí esse componente original, como ele é do tipo da interface, e a interface é um super tipo para todo mundo ali, eu consigo atribuir a esse cara aqui justamente o meu componente original de lá. Muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Decorator pedido, eu tenho o construtor, tá? Nesse construtor, quem é que eu vou receber como parâmetro? Eu vou receber alguém que é filho da interface, tá? Que é alguém para ser decorado. E o método recupera valor total, olha só o que ele faz aqui, outro ponto importante aqui, tá? Que é o seguinte, esse método recupera valor total, ele chama o recupera valor total de quem? Do componente original, que é esse atributo aqui, tá? Que é um objeto aqui que representa o meu primeiro pedido, tá? Meu primeiro objeto pedido lá. E aí eu chamo o recupera valor total dele. Muito bem. Aqui tem o exemplo do discount decorator. Então, o discount já é o cara que está aqui embaixo, ó. Discount decorator. O discount decorator estende o decorator pedido, tá? Que é esse aqui. Extend o decorator pedido, tá? O discount decorator é que o construtor recebe como parâmetro também o objeto a ser decorado, que também é do tipo da interface lá em cima, tá? Então, usando o polimorfismo aqui direto, né? Total, né? Que é do tipo da interface que está lá em cima, né? Então, qualquer filho dessa interface vai entrar aqui, cabe aqui. Só que veja, aqui ele simplesmente usa o super. Então, isso aqui em Java significa o seguinte, ele chama o construtor da classe pai, tá? Quem é a classe pai dessa aqui? A decorator pedido, né? O que tem no construtor dela, lembra? Tem fazendo essa atribuição aqui, né? Muito bem, e aí tem o recupera valor total de novo. O que o recupera valor total aqui faz? Ele chama o recupera valor total original, tá? Por que original? Porque a hora que eu chamo super recupera valor total, ele chama o recupera valor total do pai. Quem é o pai dessa classe? É o decorator pedido. Então ele vem aqui no decorator pedido, recupera valor total,
que esse cara faz? Ele chama esse. Ele vai chamar o recupera valor total do componente original que está aqui. Então, no fundo, esse super recupera valor total está chamando o recupera valor total do objeto original. Lá, aquele método recupera valor total do meu pedido. Tá? E aí ele pega o valor, né? Veja, ele recupera aqui o valor, armazena aqui, e aí ele aplica algum desconto em cima desse valor. É aqui neste ponto que ele está acrescentando a funcionalidade desejada, que ele está estendendo a funcionalidade apenas do objeto corrente, apenas desse objeto em tempo de execução, e não de toda a classe, não de todos os objetos, né, da classe. Ok? E aqui embaixo eu só separei, na verdade, aqui em 2 métodos, poderia ter colocado o cálculo do desconto dentro desse mesmo aqui. Tá? Colocando separado assim fica um pouco mais claro, né, aonde que está realmente, né, a nova responsabilidade. Ok? Como é que fica? Bom, o Calculation Manager, quem é o Calculation Manager? É esse cara aqui, ó. É o cara que usa, entendeu, a interface pedido. É um cara que usa, aqui ele tem, por exemplo, algum método que vai somar o valor dos pedidos. Então, esse Calculation Manager é o cara que ele precisa chamar o recupera valor total para todos os pedidos que ele tenha. Tá? Então, isso aqui é o cliente, né, de toda essa estrutura do meu decorator. Okay? Muito bem. Nesse jeito aqui, então, né, o meu Calculation Manager, lá naquele soma valor pedidos, o que ele faz? Ele recebe por parâmetro que é uma lista de pedidos, tá? E ele, né, como eu estou usando aquela interface e ela é super tipo, entendeu, para todo mundo, veja, eu estou falando que todos os meus pedidos, o super tipo deles é um vetor do quê? É um vetor de interface pedido decorator, né? Onde dentro dessa lista, dentro desse vetor, eu tenho objetos que são do tipo interface pedido decorator, que pode ser qualquer um de todo mundo que está aqui para baixo. Muito bem, aí o que ele faz? Ele simplesmente percorre com for, né, esse vetor, chamando, veja, o recupera valor total, só. Tá, então aqui o uso clássico, né, o código cliente, né, que está usando o polimorfismo clássico aqui. Como é que ficaria no main? Tá? No main eu poderia fazer assim, ó, apenas demonstrando como é que eu uso agora o decorator, né? Então o decorator ele está implementado lá, né? O meu main é outro código cliente de toda essa estrutura. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, instanciando 3 pedidos, certo? Estou passando pedido 1, 2 e 3, tem aqui os itens do pedido e uma data e tal. Estou criando aqui um vetor vazio, estou acrescentando dentro desse vetor o pedido 1, 2 e 3, né, que são os objetos que foram criados aqui, ó, pedido 1, 2 e 3, estou acrescentando dentro do meu vetor, ok? Bom, aqui nesse output aqui para a tela, tá? Estou falando que a soma do valor dos pedidos o que eu faço? Eu uso o meu Calculation Manager e chamo aquele método soma valor pedidos, passando esse vetor, tá? Que contém dentro dele 3 pedidos. Ok? Muito bem, o que ele vai fazer? Ele vai chamar aquele método que é o método recupera valor total para cada um dos pedidos, certo? E vai fazer a soma. Até esse momento, tá, eu não usei aqui, até esse momento aqui do código, eu não usei decoração nenhuma, tá? Mas vamos supor que agora eu queira usar a decoração. Então, como é que eu faço? Então, veja, eu tenho agora aqui um novo vetor que eu estou chamando de alguns pedidos decorados com desconto, tá? Sei que está um nome meio gigante aí para o nome do vetor, tá? Mas pelo menos fica bem evidente qual é o objetivo desse meu vetor, né? Eu estou dizendo que dentro dele tem alguns pedidos ali dentro que são decorados com desconto. O que eu faço? Veja, o primeiro objeto que eu acrescento no meu vetor é o meu pedido 1. Tá? Tá lá. O segundo elemento que eu vou adicionar no meu vetor, tá, é o pedido 2. Só que eu quero decorar esse pedido 2. Eu quero fazer com que o meu pedido 2 ele tenha a funcionalidade dele seja estendida, né?
eu quero aplicar o desconto para o pedido 2. Tá? Então, como é que eu aplico o desconto apenas para o pedido 2? Eu instancio, né, o decorador que eu quero, tá? Então eu instancio aqui o discount decorator, tá? E passo por parâmetro para ele qual é o objeto que eu quero decorar. Tá? Então é desse jeito que funciona o decorator. Tá? Você tem um objeto já instanciado, tá? E aí quando você quer decorar esse objeto, você instancia o seu decorador e passa por parâmetro para o construtor dele o objeto que você quer decorar. Tá? Muito bem, e aqui por exemplo eu acrescento pedido 3 sem decoração nenhuma. Tá? Então agora, dentro desse meu vetor, alguns pedidos decorados, tá? Aqui que eu tenho 3 pedidos também, só que um deles, né, é decorado com desconto. Bom, e aí simplesmente quando eu chamo o método pelo Calculation Manager para somar o valor dos pedidos, né, e a hora que ele for chamar o recupera valor total daquele elemento que está decorado, ele vai chamar o recupera valor total aplicando o desconto aqui, ó, de 50%. Tá? Bom, isso aqui vocês têm que realmente olhar com calma, né? Eu acho que vocês devem voltar o vídeo aqui várias vezes para olhar com calma, tá? Vocês, essas coisas também só aprendem fazendo, tá? Então, pega uma ideia aí, pega um exemplo que vocês tenham, tá? Brinca, né, com o código-fonte. Se não quiser fazer em Java, pode pegar outra linguagem, tá? Mas tenta fazer, tá? É fazendo que você entende realmente como é que essas coisas estão funcionando, ok? Eu tenho um exercício aqui, tá? E eu vou falar o exercício, vou explicá-lo, e aí em um próximo vídeo eu mostro a resolução dele, tá? É um exercício simples, tá? Parece bobo até, mas é um exercício que ele ensina você a encontrar a situação de aplicação do padrão decorator, tá? Que é justamente, acho que é o mais difícil, é você encontrar a situação de uso desse padrão, ok? Então o exercício é o seguinte: usar o padrão decorator para modelar um sistema que permite montar e mostrar uma árvore de Natal, tá? A árvore é o componente base e as decorações opcionais são, tá? Então o que eu tenho de decoração para minha árvore? Eu tenho bolas de Natal, são os bulbs, eu tenho doces, candies, e tenho garland, ok? Então essas são as 3 decorações que eu quero. Bom, então a aplicação deve permitir mostrar somente a árvore ou a árvore com um ou vários adornos, tá? Como é que eu quero que o código funcione na hora que eu estiver implementando o meu main? Então, quando eu quero criar apenas a árvore sem decorações nenhumas, simplesmente eu crio o objeto tree. Tá? Se eu quero criar uma árvore só com bolas, né, eu já tenho que ter criado o meu objeto tree. Então, por exemplo, aqui new tree. Tá? Só que aí, se eu quero adornar, né, se eu quero decorar ela com bolas, né, eu instancio bulbs, né, e passo por parâmetro esse meu objeto tree, né, que é a árvore que está vazia. E assim por diante para os outros adornos, ok? Muito bem, tentem fazer então esse exercício, tá? E aí depois eu libero um vídeo que é a resolução dele, ok? Muito obrigado, é isso nessa videoaula.